Vamos lá, vamos terminar, vamos continuar, né? Primeira fase é a formação de agenda. O que ele define como isso? O processo de definição da lista dos principais problemas da sociedade é chamado de formação de agenda. Tal processo envolve a emergência, né? O que é de prioritário, o reconhecimento e a definição das questões que serão tratadas e como consequências quais serão deixadas de lado. Porém, cabe ressaltarmos que mesmo que uma questão se insira na agenda governamental, isso não significa que ela seja considerada prioritária. Isso só ocorre quando diversos fatores se juntam, tal como a política, a mobilização popular e a percepção de que os custos de não resolver o problema serão maiores que o custo de resolvê-lo. Certo? Então é muito mais barato. Voltando ao exemplo lá da Faça Bonito, né? Da campanha que eu falei do 18 de maio. É muito mais barato fazer a campanha anualmente do que ter adultos que sofreram violência sexual. Então, o governo, isso tem a vontade política, a mobilização popular e a percepção disso, tá? Lembra sempre, política pública, ela foi conquistada. Política pública nenhuma foi dada, ela foi conquistada a duras penas. Arrisco até a dizer que para cada direito que nós temos, alguém teve que morrer para que a gente conseguisse. Tá? Segunda fase. Cadê, meu Deus? Aqui. Segunda fase na formulação de políticas. A partir do momento em que a situação é vista como problema, e é por isso que se insere na agenda governamental, é necessário definir as linhas de ação que serão abordadas para solucionar esse processo. No entanto, não ocorre de maneira pacífica, uma vez que geralmente alguns grupos considerarão determinadas formas de ação favoráveis a eles, enquanto outros a considerarão prejudicial, iniciando-se assim um embate político. Esse é o momento onde deve ser definido qual é o objetivo da política e quais serão os programas desenvolvidos e as metas almejadas, o que significa a rejeição de várias propostas de ação. Então, nós vamos fazer, né, definir as linhas de ação que serão adotadas para solucionar esse referido problema, tá? E depois a gente vai tirar, né, o que é que dá certo, o que é que pode ser que não dê certo. Ações muito caras, normalmente a política pública não cobre. Terceira fase, processo de tomar decisão. É o momento onde se define, por exemplo, os recursos e a prazo temporal da ação de política. Toda e qualquer política pública, ela requer custos. Nenhuma política pública não vai gastar nada, não existe isso. As escolhas feitas nesse momento são expressas em leis, decretos, normas, resoluções, entre outros atos da administração pública. Se decide quem participará do processo e se este será aberto ou fechado. Caso venha a ser aberto, é preciso determinar se haverá ou não uma consulta ampla aos beneficiários. No caso, se prevê tal tipo de consulta, como por exemplo no orçamento participativo. É necessário estabelecer se a decisão será ou não tomada por votação, as regras em torno das mesmas, o número de grau direta ou indireta, que envolverá a consulta que será feita aos eleitores. Então, cada política pública, não sei se alguém lembra, mas teve um plebiscito. Se eu não me engano, gente, foi no governo do Lula, perguntando se a sociedade é um plebiscito aberto à população, com votação, como está dizendo aí, se votação direta, se a população ia aderir, ia poder ter armas, certo? E o que foi que deu o resultado? A população votou que sim, que queria ter armas. Isso é votação direta. O que é votação indireta? Quando os deputados votam. A gente não votou para os deputados e eles votam no nosso lugar, tá?
só quando é casos extremos, casos que a Câmara não consegue por si só resolver, aí vem para votação direta. E na época, não sei se vocês lembram, mas liberou-se as armas, né? Se votou, aí tinha igual campanha para presidente. Tinha tantos minutos para dizer que era a favor de arma e tinha tantos minutos para dizer contra as armas. Mas mesmo assim o sim ganhou. O sim o que era? O sim era que a população queria se armar. Mas o judiciário provou por A mais B que seria um absurdo. E aí veio a lei do desarmamento. Tá? A lei do desarmamento, ela surge por conta desse plebiscito que teve. Não é essa chamada eleição, esse plebiscito. É uma consulta pública à população em geral sobre qualquer tema, tá? Outro exemplo, voltando. Outro exemplo, orçamento participativo. Não sei se vocês sabem, mas a população, todo começo do ano, os vereadores votam um orçamento que vai ser trabalhado durante os próximos 4 anos. Então, né, a cada 4 anos se faz esse orçamento participativo. Esse orçamento se diz qual valor que tem que ser gasto. Não necessariamente vai ser o valor que vai ser gasto, mas o valor que tem em orçamento. Por exemplo, tem 1 milhão para a prefeitura. Então, esse 1 milhão eu vou destinar 30% para a saúde, 30% para a educação e o resto para as outras políticas públicas. Ok? Ah, não, eu quero agora, por conta da pandemia, isso é um orçamento participativo. Já foi votado há 4 anos atrás. Hoje nós estamos no pleito de 4 anos atrás. Outra questão importante, quando é feito isso? 1 ano depois de que o prefeito assumiu. Então, baseado nisso, o prefeito governa sempre o primeiro ano no pleito de outra pessoa, com os recursos ordenados de outra pessoa, tá? E os recursos não podem ser movidos no lugar, exceto em estados de calamidade pública. Por isso que o prefeito adora decretar estado de calamidade pública, porque não precisa fazer licitação e eu posso tirar o recurso de um lugar e botar em outro. E agora, nessa época de pandemia, os recursos estão todos, eles podem todos ser alocados na saúde, para compra de EPI, para estabelecer a saúde, álcool em gel. Isso aí os prefeitos podem estar fazendo, tá? Só que o prefeito vai largar de pagar a educação? Não, né? É até contraditório. Ele suspendeu o pagamento dos funcionários. Nós estamos passando uma crise, uma pandemia que também mexe com o econômico, porque o pessoal não está trabalhando. E numa cidade pequena, se a prefeitura parar de pagar os funcionários, 50% ou mais do recurso que roda na cidade para. Então ele provavelmente não vai fazer isso. Só do que ele considera que não é importante. Quais são as primeiras políticas públicas que sofrem? Esporte, lazer e cultura. É as 3 políticas públicas que sofrem primeiro. Quando precisa de tirar recurso, é as primeiras que eu tiro. Tá? A quarta fase é a implementação. Há 2 modelos de implementação de política pública. O de cima para baixo, que é aplicado descendente, ou de outras palavras, do governo para a população, né? De cima para baixo. E de baixo para cima, que é a aplicação ascendente, que é da população para o governo. A política pública de cima para baixo, nós temos, por exemplo, o programa Criança Feliz, que, segundo... Gente, eu tô assim mole porque eu não tô me sentindo bem. Tá? Mas eu tenho que ter responsabilidade, por isso que eu estou aqui. Mas eu não tô bem, minha pressão tá oscilando muito. Eu tô ficando tonta e tal. Mas vamos terminar. Vamos ver se eu consigo terminar. Só são 10 slides, nós já estamos no 7º. Tá bom? Sim, desculpa abrir esse parênteses pra vocês. Porque, né, vocês estão vendo eu assim, é complicado. A professora tá baixando a cabeça. Vamos lá.
Então, as políticas públicas ascendentes é que o governo bota pra gente, ascendente da população para baixo, desculpa. Então, qual política que foi feita da população para o governo? Justamente, vocês têm a memória boa, a política da ficha limpa. Para a população que, através de assinaturas, recolheram assinaturas e obrigaram o governo a assumir essa política. Um projeto, um programa que foi feito de forma descendente, que não foi discutido, que existe muita crítica, é o programa Criança Feliz. Por que se critica ele? Porque a gente não gosta do Bolsonaro? Também. Não é por isso. É porque é uma política pública que está na assistência social, tá? Eu vou falar de algumas políticas públicas aqui para vocês, para ficar mais fácil. Próxima aula vamos falar de assistência e depois da de saúde, tá? Então, a política pública, o programa Bolsa Família, ele é um programa que faz atendimento mais próximo, é para estreitar os vínculos familiares da criança com a mãe ou com o cuidador, né? Vai ensinar esse cuidador como cuidar da criança, como desenvolver habilidades motoras, cognitivas, perceptivas desta criança. E a gente entende, se a gente olhar a política, o programa em si, o que tem escrito lá pelo governo federal, ela se baseia muito mais na saúde do que... Não é que a gente é contra o programa, não é isso. Nós somos contra onde ele está. Ele está na política de assistência, programa Criança Feliz. Na verdade, não é política de assistência, é saúde. E se a gente observar um pouco mais, o que o programa Criança Feliz faz, o agente de saúde, teoricamente, vai fazer. Ele não faz, professora. Gente, eu não posso me basear no... ele não faz. Eu tenho que me basear no que é para fazer. Se ele não faz, é outra história. Punir, demite, caça um jeito da população fiscalizar esses agentes de saúde, que eu também passo por isso. Eu tenho meu agente de saúde, ele apareceu quando a Valentina tinha 4 meses já de vida. No primeiro dia que eu tava indo trabalhar. Na gravidez todinha, ele nunca apareceu na minha casa. Aí agora nessa gravidez ele disse assim, não preciso nem vir aqui, porque tu faz plano de saúde em Teresina. SUS é para todos. O SUS não é para quem dela precisar como assistência. É universal. Ele tinha obrigação de ver se meu calendário de vacinação está em dias, se eu estou fazendo as vacinas em dias. Ele tinha obrigação de fazer isso, tá? Ele não faz, ele não cumpre o papel dele como agente de saúde, tá bom? Então, voltando, a política pública de cima para baixo é essa. Um exemplo, o Criança Feliz. E uma política pública de baixo para cima é a ficha limpa. O modelo de cima para baixo representa um modelo centralizado, onde apenas um número pequeno de funcionários participa das decisões e opina na formação e implementação de políticas públicas. Ele reflete a concepção hierárquica da administração pública, seja acatada e cumprida pelos demais envolvidos, sem questionamento. Já o modelo de baixo para cima é caracterizado pela descentralização, ou seja, ele supõe a participação dos beneficiários ou de usuários finais da política em questão. Ele representa a perspectiva participativa de políticas públicas, o que é possível em contato direto do cidadão com o aparato da administração pública. Os beneficiários são chamados a participar. Vamos encerrar para a gente abrir o último vídeo, para a gente terminar nosso slide. Beijo!